Olá, minhas amigas, meus amigos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês na Enor. Meu nome é Marco Antônio Ribeiro Tura, eu sou professor de pós-graduação da USP, da Escola Brasileira de Direito e da Escola Nacional de Notários e Registradores. E hoje eu teria a grata satisfação de iniciar com vocês este curso sobre a Lei Geral de Arbitragem Brasileira. Nós trataremos de 9 pontos, de forma a reunirmos elementos teóricos, filosóficos e dogmáticos que nos permitam a todos instrumentalizar não apenas a interpretação, mas a aplicação da lei da arbitragem, não é? Comecemos aqui falando sobre alguns elementos que servem de aproximação e outros de distinção da arbitragem e da mediação, não é? E de como uma série de circunstâncias que transformaram a estrutura socioeconômica e administrativo-política levaram também a uma mudança na relação entre cidadão e Estado e novos reclamos para a busca da resolução de seus conflitos, sejam eles ditos sociais, sejam eles traduzidos em termos jurídicos. A arbitragem e mediação se aproximam na medida em que possuem fundamentos comuns, isto é, tanto para a arbitragem como para a mediação, o fundamento é a vontade das partes, não é? Só que, ao passo que a vontade se encontra, no caso da mediação, tanto na causa quanto nos seus efeitos, esta vontade, o elemento volitivo, não se encontra na arbitragem, salvo na sua causa. Em seu efeito, a vontade das partes não se encontra. Em seus efeitos, a vontade que se encontra é a vontade do decididor. E nós vamos deixar bem claro em que consiste esta afirmação, não é? Esta série de circunstâncias que nos últimos 150 anos transformam as relações entre cidadão e Estado, como vocês bem sabem, uma transformação que fez com que o velho Estado liberal, o Estado de polícia, se transformasse num Estado de serviços, aquele velho Estado abstencionista que se realizava se afastando das relações sociais e deixando os privados estabelecerem suas relações e pactuarem por meio dos contratos as suas regras. Esse velho Estado abstencionista, absenteísta, dá lugar a um Estado prestacionista. Não é? O chamado Estado de polícia dá lugar ao Estado de serviços, o chamado Estado empresário. Né? Este Estado, sofrendo uma crise de legitimação decorrente de uma crise, para alguns chamada crise fiscal do Estado, para outros uma verdadeira crise do Estado fiscal, traduz uma situação que, para o cidadão, é de verdadeira ineficiência administrativa e de ineficácia decisória. Não é? Não por acaso se instaura uma situação de contraste à supremacia estatal. Não é? Novas formas de relação entre Estado
e sociedade se colocam, com certas características mais próximas das relações contratuais, não é? Aquela distinção bem marcada entre o público e privado dá lugar a uma certa distinção nublada, não é? Uma distinção cinzenta, né? Certos pontos de incerteza, de tal forma que categorias do público penetram o privado e categorias do privado penetram o público, tudo no sentido de permitir que aquela ineficiência administrativa, aquela incapacidade demonstrada pelo Estado para dar conta das demandas sociais e aquela ineficácia decisória, aquela incapacidade demonstrada pelo Estado para fazer valer suas deliberações, ela encontre saída em novas categorias que busquem a adesão. Não é? Não por acaso dá lugar, no lugar do chamado Estado empresário, vem o chamado Estado regulador, em que serviços públicos agora passam a ser prestados por privados sob a fiscalização estatal e não mais diretamente pelo Estado. E não por acaso também surgem movimentos de desestatização, como disse, a passagem da prestação de certos serviços públicos para os privados sob a fiscalização do Estado, evidentemente, ainda, mas também movimentos ditos de desjudicialização, porque há uma clara percepção da ineficiência também do aparato administrativo judiciário clássico e de uma ineficácia decisória também no que se refere à jurisdição estatal. O cidadão, agora, não mais meramente cidadão eleitor, um cidadão passivo, o cidadão tido como um súdito, né? Mas agora um cidadão demandante, um cidadão usuário, né? Exige qualidade dos serviços prestados e acesso a meios de realização plena dos direitos fundamentais. E aqui vem uma certa repulsa à ideia de que o catálogo de direitos fundamentais é um favor estatal, uma concessão estatal. Não. A cultura que se instala é uma cultura de que o catálogo de direitos fundamentais é uma conquista e, portanto, né, esta conquista reclama efetividade, né, reclama concretização e não admite uma declaração abstrata, ideal, que jamais se realiza. Evidentemente que, neste quadro histórico, social e político, estamos diante de uma situação em que há uma crise daqueles conhecidos monopólios, seja o monopólio do legislador, seja o monopólio do jurista. Isto é, há uma crise da ideia de legalidade, em seu sentido clássico, não é? De tal forma que a produção normativa não mais se restringe à lei como sua única representação, não é? E esta lei também não se traduz mais apenas com aquela noção clássica de norma geral e abstrata. Portanto, nós temos uma série de outros atos normativos, além do ato legislativo,
E este ato legislativo, não mais apenas se traduzindo como norma geral abstrata, minudente, que busca regular de maneira bem clara, específica e exaustiva o seu objeto, a sua temática, mas é um ato normativo que, em várias circunstâncias, pode se mostrar como um ato de efeitos concretos e não de efeitos concretos e particulares, e não mais apenas um ato de efeitos gerais e abstratos. E também, em uma série de circunstâncias, e muito mais relevante, um ato que pode se caracterizar como, sim, uma norma geral abstrata, mas não mais uma norma minudente, que busca regular de maneira exaustiva as relações, os seus objetos, mas busca, na verdade, estabelecer uma cláusula geral, não é? Conceitos abertos, não é? Normas quadro, que deverão ser complementadas, seja pelo administrador, seja pelo julgador. E, nesse sentido, né, o que se reclama é uma solução para essa situação de ineficiência administrativa e ineficácia decisória. O que se reclama é aqui a apresentação de uma adequada compreensão do caso e de uma razoável duração do processo. E por isso mesmo que o segundo monopólio, que é o monopólio dos juristas, na concretização normativa, ele também cai por terra, na medida em que os textos normativos se mostram como verdadeiros discursos abertos que só se perfazem, só se concretizam na medida em que outros tantos discursos, que não apenas o dos juristas, concorram. Portanto, nós teremos a necessidade de apelarmos ao conhecimento filosófico, ao conhecimento econômico, ao conhecimento político, ao conhecimento sociológico, ao conhecimento psicológico, para que, em concorrência com a técnica dogmática tradicional, novas compreensões sejam formadas, de forma que o direito não se situe apenas no plano da idealidade, da abstração. O direito consiga alcançar o plano da concretude e se efetive, não é? É com este cenário que nós temos de ter a clareza do que significa para nós a chegada do marco legal das garantias. Não é? É precisamente com o espírito da desjudicialização que o marco legal das garantias promoveu uma série de transformações normativas, permitindo, como bem sabemos, a execução promovida perante os ofícios de registro. Mas, em meu sentir, o mais importante é não exatamente esta transformação, sim, profunda e sentida e expressa, que desloca a execução do judiciário para o serviço extrajudicial, mas especialmente uma transformação que pode parecer sutil, mas ela é relevantíssima, que é uma explicitação do que implícito estava no ordenamento anterior quanto à atividade notarial no que se refere à resolução de conflitos e, mais especialmente, de litígios. Com o marco legal das garantias,
se opera uma transformação na Lei de Notários e Registradores, de modo que aquilo que já se continha de modo implícito para notários, assim como todas as demais pessoas capazes e de confiança das partes, já podiam atuar como árbitros e mediadores, né, com a transformação promovida pelo Marco Legal das Garantias no Estatuto de Notários e Registradores, aquela previsão implícita, aquela previsão, a permissão fraca, agora é uma previsão expressa, é uma permissão forte. Desta forma, a pactuação entre notários, especialmente, mas não só, né, e Estado se resolve em termos de uma legítima expectativa nutrida de que o pacto estabelecido quando da outorga não está sendo descumprido, não está sendo desrespeitado, porque notário esteja a exercer uma função de resolução de conflito ou litígio, ainda que no expediente, ainda que na função e ainda que na serventia. Isto é muito importante. Tá? A transformação legislativa teve, portanto, este condão. Tá? Estamos aqui, portanto, no primeiro artigo da Lei Geral de Arbitragem, que agora, né, de modo muito tranquilo, aplicar-se-á à atividade de notários na função e fora da função para os demais agentes do extrajudicial também, em combinação com o Estatuto de Notários e Registradores, de forma a permitir o exercício da arbitragem e mais. Mas comecemos aqui com o artigo 1º, que contém em si o conceito, ou melhor, a definição de arbitragem com suas características, natureza e requisitos de validade. Comecemos aqui tendo a clareza do que é a arbitragem. No início, nós falamos de que a arbitragem e mediação tinham um ponto em comum, mas tinham as suas distinções, não apenas históricas, como bem sabemos, a arbitragem tem uma longa história anterior à mediação, que, do ponto de vista da historicidade, é mais recente, não é? Mas há distinções mais interessantes do ponto de vista da aplicação normativa e que eu gostaria de trazer a vocês. Primeiro de tudo, né, nós podemos separar, né, no quadro geral dos meios de resolução de conflitos, dois grandes grupos. O grupo dos meios autônomos e o grupo dos meios heterônomos. E, como gênero, neste grande grupo dos meios autônomos, nós temos fundamentalmente a categoria geral de mediação, evidentemente, que permite uma série de distinções. No sistema brasileiro, por exemplo, nós temos como a mediação e conciliação. Mas, como gênero, a mediação se traduz como a representação deste grande grupo dos meios autônomos. Do outro lado, a representação do grande grupo dos meios heterônomos se traduz na denominada jurisdição. Seja ela jurisdição estatal, o exercício da judicatura, seja ela a jurisdição privada, a arbitragem. O que importa é que esses dois grandes grupos, os meios heterônomos, os meios autônomos de um lado e os meios heterônomos do
do outro lado, eles, de certa forma, comumente são referidos apenas ao ato praticado pelo agente condutor do procedimento ou do processo.